Eu quero falar, meus irmãos, nesta manhã, nesse último domingo do mês, sobre a corrida da vida, né? Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Pode ficar sentado. Aqui na minha Bíblia, eu uso a Bíblia atualizada, aí no cabeçalho está dizendo assim: devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Né? O apóstolo Paulo nos ensina dizendo: sede meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. E o texto começa dizendo o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Deus amado, te damos graças por esse momento precioso para nós, a qual temos a tua palavra como nossa âncora, uma palavra que é viva, verdadeira e eficaz. Fale aos nossos corações nesta manhã e nos ajude na compreensão, no entendimento. E como teu arauto, eu peço também essa ajuda, que eu não acrescente nada e não tire nada do que está escrito aqui, mas tudo que eu falar e fizer seja para a glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, querido? Parece que hoje de manhã, não sei se já começou, você ainda vai ter a corrida de São Silvestre. É hoje ou amanhã? Acho que é hoje, né? E essa corrida começou em 1924. Portanto, essa corrida está completando 100 anos, não é? É uma corrida difícil, que exige muito treino dos atletas do mundo inteiro. E eles se preparam durante meses para este evento tão importante no mundo dos esportes. Atletas profissionais, em geral, precisam estar bem preparados para as suas competições. E assim que termina uma corrida ou um campeonato, logo começa a se preparar para novos desafios. Estou trazendo aqui para o campo humano. Talvez você não seja um atleta, meu irmão, minha irmã, profissional, como eu também não sou. Mas o fato é que todos nós estamos numa grande corrida da vida. Esse novo ano de 2025 vai se iniciar. E a leitura bíblica de hoje aqui nos fala sobre participar de uma corrida que vale para todos, não apenas para os atletas. Não apenas para os atletas. É a corrida da vida. Não sabemos o que irá acontecer em 2025, mas temos que estar preparados. A primeira lição que podemos tirar aqui desse texto é que temos muitas testemunhas, e vamos ter muitas testemunhas sim. Aqui nesse versículo de número 1 do capítulo 12 diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
de separação de todo peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quero dizer, como já falei algumas vezes, que sempre há pessoas nos observando em tudo que fazemos, e na vida cristã não é diferente. Eu tenho falado com os homens, com os obreiros, nas nossas reuniões de domingo. A nossa vida é como uma redoma de vidro, né? As pessoas estão sempre nos observando. Muitos não correm conosco, no entanto observam se os corredores obedecem às regras. Quem nunca ouviu aquela frase? Está vendo? Ainda assim é crente. Quando eles observam uma falha nossa, eles não correm conosco, eles não participam daquilo que nós fazemos com respeito de uma vida cristã. Temos de largar tudo o que pode nos atrapalhar na corrida, deixar os pesos de lado. Nenhum corredor coloca peso dentro do bolso para correr, procura usar um tênis de corrida, botar uma roupa de corrida, qualquer coisa que for atrapalhar a caminhada dele, ele elimina. E a nossa vida com Deus, e para o ano de 2025, nós temos que procurar tirar tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa comunhão com Deus. E eu me lembro que no meu trabalho, eu não precisava me defender quando alguém falava uma bobagem perto de mim, ou um palavrão, qualquer coisa. Deus usa até o ímpio para nos defender. Eu me lembro que em algum momento vi alguém falar: "Ô fulano, respeita o irmão Levi." Eu não falava nada. Não sei se já aconteceu isso com você. "Poxa, irmão, respeita o irmão." E eu falava: "Pode deixar. Sempre aconteceu isso. Por quê? Porque as pessoas nos observam. Elas não querem correr contigo. Elas não querem participar daquilo que você faz. Elas não querem estar junto de você nessa caminhada com Deus. Mas te observam. No que você fala, no que você faz e até na roupa que você veste. Uma vez, há muito tempo, eu estava andando na rua, passou uma irmãzinha, não é daqui da igreja, não. Podia ser irmãzinha, ela estava com a Bíblia na mão. Só que ela estava com uma roupa muito sensual. E a palavra foi assim: "Olha ali a irmãzinha em Cristo, olha só." Aí falaram umas bobagens lá. Ou seja, eles observam. Eu já disse aqui na igreja, infelizmente, tem irmã em Cristo que só Jesus na causa. Se veste igual uma prostituta. Estou falando de irmã aqui da igreja, estou falando de modo geral. E as pessoas observam isso. As pessoas observam aquilo que nós fazemos. As pessoas não querem, como eu disse, andar conosco, caminhar com a gente, né? Ter Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas nos observam e olham para aquilo que a gente faz. Há muito tempo atrás eu fui comprar um automóvel na época, e a dificuldade que foi do financiamento, porque eles falavam: "Pastor, eles tinham um monte de barreira por causa dos calotes." Alguns compravam até carro no nome da igreja, depois não pagavam e depois falavam que era para a obra social. Quer dizer, no passado, não querer ser saudosista, mas sendo, as pessoas olhavam para o cristão e, poxa, via que era uma pessoa séria. Olhava e via que realmente era uma pessoa direita. Nos dias de hoje está difícil. Até mesmo, eu me lembro que o fundador da denominação, o bispo Roberto, ele dizia assim, tinha um programa de rádio, né, na Rádio Relógio, ele falava: "Procura uma igreja mais próxima da sua casa." Ele nunca falava assim: "Vem para a minha igreja." "Procura uma igreja mais próxima da sua casa." Hoje está difícil ele falar isso.
A gente não sabe quem está lá. Não sabe se é uma pessoa direita ou se é um lobo vestido de ovelha. Porque o negócio está difícil no dia de hoje. Então a nossa vida, aqui, ele fala aqui nesse versículo, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, muitas pessoas nos observando, muitas pessoas nos olhando. Isso não quer dizer, meu irmão, minha irmã, que nós vamos andar encabreistado. Já viu o cavalo? A gente bota aqui na cavalo, a gente chama esse cabresto. Para quê? Para as coisas laterais não desviar a atenção do cavalo, ele seguir só em frente. Se ele tiver que dobrar para a direita, é o condutor lá que vai com a régua manobrar ele, mas ele só vai em direção reta. Por isso tem que isso aqui chama-se cabresto. Nós não precisamos andar encabrestado, mas temos que estar vigilantes. Porque, como diz no livro de 1 Pedro, o diabo é o nosso adversário, e ele anda ao nosso derredor, esperando uma oportunidade. Às vezes é só aquela oportunidade. É tipo hoje quando se fala a droga da morte, que é o crack. Usou uma vez, já fica viciado. Não precisa ter duas vezes, uma só. Por isso que eles botaram o nome droga da morte. Porque uma outra droga o cara vai usando, aí com o tempo ele fica viciado. Mas o crack é na hora. Usou uma vez, foi. Uma coisa do inferno. E a nossa vida, nós temos que ter cuidado. Nós vemos que tem coisas que vai atrapalhar a nossa caminhada. Precisamos abandonar tudo o que desagrada a Deus, para que a nossa corrida possa ser bem sucedida e no final do ano 2025 possamos cantar o hino da vitória. O hino da vitória. Se você fizer uma retrospectiva desse ano inteiro, quantas lutas, quantas dificuldades, quantas tentações você suportou. Por isso que nós estamos aqui nesta manhã, amém? Por isso que aqui estamos. E quando eu falo essas coisas, eu não falo só de problema financeiro, físico, mas principalmente coisas que poderiam nos desviar da nossa caminhada com Deus. Nós temos que ser perseverantes. Aqui no versículo de número 2, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, consumador da fé, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da economia, e está sentado à destra do trono de Deus. Essa palavra economia quer dizer desonra, menosprezo, vergonha, infâmia. Então ele não suportou a desonra, porque antes de chegar lá na cruz, ele foi chamado de Beelzebul. Beelzebul é uma entidade maligna. Ele foi chamado de embusteiro. Embusteiro é mentiroso. Ele foi desonrado quando rasgaram a roupa dele. E lá naquela região, você vê que os homens, até hoje, né, naquela região da Palestina, naquela região toda lá, os homens andam com muita roupa, vestido, aquelas coisas, né, tudo mais. Rasgaram a roupa dele, ficou seminu em praça pública. Que vergonha, que desonra. Mas, como diz aqui, suportou a cruz, não fazendo caso da economia, ou seja, da desonra. Está sentado à destra do trono de Deus. O nosso Senhor Jesus, meus irmãos, passou por tudo isso por amor a mim e por amor a você. Amém? Então nós também devemos honrá-lo neste ano que vai começar, como fizemos nesse ano 2024. Por isso que chegamos aqui. Por isso que estamos aqui no último domingo do ano.
Se nós chegamos aqui porque lutamos bravamente, como diz o próprio apóstolo Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu creio que todos nós, durante este ano 2024, nós combatemos o bom combate, nós completamos a carreira e guardamos a fé. Por isso que estamos aqui. Que você continue assim nesse ano 2025, que vai se iniciar, que você possa combater o bom combate, você possa completar a carreira. Nem todo mundo vai chegar na linha de chegada na corrida de São Silvestre, não vão ficar pelo caminho, mas uma grande parte vai cruzar a linha de chegada. Uns em primeiro lugar, outros em segundo lugar, outros em terceiro lugar. Não importa qual lugar, o importante é chegar. O importante é chegar. O importante é completar a corrida. E durante a corrida surgirão dores, mas mesmo com elas nós precisamos chegar ao fim. No próximo ano, meus irmãos, as dores virão, mas eles são olhar para Jesus, pois Ele sabe o que é sofrer. Ele suportou tudo por mim e por você. Não podemos deixar e parar no meio do caminho, como infelizmente todos os anos acontecem, você tomar conhecimento de pessoas que não estão mais caminhando com Cristo, não querem mais saber de Deus. Mas tem uns piores aí, que eles dizem que não estão mais na igreja, mas continuam sendo filhos de Deus. Tem uns que dizem, para mim ser cristão não precisa estar na igreja. Enganaram eles e entraram nessa falácia de engano. A Bíblia fala que a igreja é o quê? É o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça desse corpo. Como uma pessoa se diz que faz parte do corpo fora do corpo, meu braço fora do corpo, um dia depois ele está apodrecido, ou não? Ele tem que estar ligado no corpo. Assim Paulo nos ensina, quando ele fala dos dons espirituais, lá no capítulo 12 de 1 Coríntios. Ele vai falando sobre isso. Fala da igreja, fala dos membros. Então ele faz uma analogia mostrando a respeito de como é importante os membros do corpo. Todos eles precisam um dos outros. Então, quando você ouvir alguém dizer que você, para ser crente, não precisa estar na igreja, você foge dessa pessoa. Ele é um anátema, é um maldito. Foge. Não acredite nisso. Permaneça fiel. Nunca deixe de reportar a palavra do Senhor, como Jesus falou: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E ai daquele que acrescentar um tio ou tirar um tio da minha palavra. Mas infelizmente há homens aí hoje, infelizmente, homens conhecidos, homens intelectuais, vários deles teólogos, estão prestando um mau serviço ao Evangelho, ensinando coisas que Deus não ensina, querendo que as suas filosofias estejam acima da palavra do Senhor, quando não pode ser assim. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é inerrante, de Gênesis a Apocalipse, porque é Deus falando aos nossos corações. Então nós devemos ter um cuidado muito grande naquilo que nós vamos fazer, naquilo que nós vamos estar dando testemunho, porque afinal de contas nós somos embaixadores de Cristo aqui neste mundo, representantes de Deus. Você já parou para pensar como você é importante? Como você é importante, meu irmão? Talvez você não seja importante na sua casa, pelos seus familiares, lá no seu serviço, as pessoas zombam de você, mas zombaram de nós também. Não se sinta diminuída ou diminuído por causa de falácias de pessoas. Nunca se esqueça quem você é e quem é o seu Deus. Você serve o Deus Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que neles há. E que você possa cumprir cabalmente seu ministério, a sua caminhada, aquilo que
Deus colocou em suas mãos, que você vá em frente, que você não desanime, que você esteja sempre pronto, pronta a obedecer a voz de Deus, porque muitas vozes vão tentar de alguma maneira desviar você da caminhada com Deus. Aqui no versículo 3 diz assim: considerais, pois, atentamente aquele, está falando de Jesus, que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Então ele suportou. Nós também, meus irmãos, temos que pedir a Deus: Senhor, me dê bom ânimo para me suportar a injúria, a defamação. Muitas vezes dentro da própria casa, pessoas vão falar coisas a teu respeito que são coisas mentirosas. Não discuta. Lembre sempre lá do Sermão do Monte, quando Jesus fala das bem-aventuranças: bem-aventurado quando por minha causa vos injuriares e disserem todo mal contra vós, porque sobre vós repousa o quê? O Espírito da glória de Deus. Amém? Então não discuta com ninguém, não brigue com ninguém. Ore por aquela pessoa, peça: Senhor, tenha misericórdia. Não se sinta desprestigiado, desprestigiada por causa desse tipo de injúria, do que falam a teu respeito. Não fique assim. Abra comigo no livro de Jeremias. O Senhor me lembrou de uma passagem aqui que eu sempre gosto de reportá-la. No livro de Jeremias, é Jeremias 29, se não sei. Versículo 11, Jeremias 29, versículo 11, diz assim, Deus falando: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado por vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. E aí? Mas aqui no 11 fala: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito. A partir do momento, meu irmão, minha irmã, que você procura andar corretamente, muitos vão querer te desonrar, como fizeram com Jesus. Muitos. Não se preocupe, porque aqui fala: Deus é que sabe que pensamento tem a nosso respeito, pensamento de paz e não de mal. E ele fala no 12: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Aqui está o segredo. Obrigado, irmão. Então você não tem que ficar se afadigando, você não tem que ficar preocupado com aquilo que vão dizer a teu respeito, com as injúrias, com as difamações, porque Deus tem cuidado de nós. Amém, queridos? E eu queria fechar aqui fazendo agora um alerta a todos nós, né? Porque todos os anos nós ouvimos, né, coisas que falam a respeito, né, de estar sendo preparado lá na praia, festividade, final de ano, as pessoas vão para lá, aquela coisa toda. Muitos vão estar consultando
os adivinhos, né? Eu, quando falo de adivinho, meus irmãos, tem muitos aí que se dizem profetas, não são profetas de Deus, coisa nenhuma, são adivinhos. Mas a Bíblia nos alerta contra isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia, vem Gênesis, Êxodo, Levítico, para que nós fiquemos com a nossa mente ligada nas coisas de Deus, para podermos orientar aqueles que não têm conhecimento de Deus. Levítico 19, primeiro versículo 1 aí de Levítico 19. Olha o que diz, Deus falando para Moisés: disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou o quê? Santo. Ele começa com essa exortação e vai exortando o tempo todo daquilo que eles deveriam fazer e aquilo que eles não deveriam fazer. Pulando para o versículo de número 31 aí de Levítico 19, olha o que diz: não voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procureis para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. O tempo todo Deus fala para esse povo: eu sou o Senhor vosso Deus. Em algum momento ele diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Aí está escrito aqui, não voltareis para os necromantes. Você não sabe o que é isso? Necromancia é a consulta aos mortos. Mas como é que é isso? É uma entidade maligna que se manifesta dentro de alguém e aquela pessoa fala como se fosse um ente querido seu que já morreu. O meu pai participou disso. Depois que a minha avó tinha morrido, num centro espírita lá em Terra Nova. E aí chama de médium, né? Eles falam mesmo. E a voz sai igualzinha da pessoa que morreu. Isso chama-se necromancia. Então Deus fala para não procurar. Está escrito aqui: não voltarei para os necromantes, nem para os adivinhos. Aí entra no nosso caso. Pessoas vão lá na casa da irmã, ela tem visão, ela tem isso, tem aquilo. Vamos lá que ela vai falar. E pior de tudo, que fala em nome de Deus. Meu irmão, o Senhor Jesus fala, quando ele fala: não fiqueis ansiosos com o que havem de vestir, com o que havem de comer. Não é isso? Vai no livro de Mateus. Baixe o seu dia, o seu próprio mal. O que vai acontecer daqui para frente está nas mãos do Senhor, amém? A nossa vida está nas mãos de Deus. Nós não precisamos de procurar adivinhos, de procurar profecia para o ano que vem. A própria Bíblia já é uma profecia. Nós não precisamos correr atrás dessas coisas. Tinha um hospital aqui, alguns anos atrás, aqui em Vila Mistério, de doentes mentais, já acabou aquilo, né? Você ia fazer visita ali, que tinha de, entre aspas, crente lá doido. A Anitta teve lá, né, Anitta? A Sara fez visita lá, perdeu até a Bíblia dela, ela deu a Bíblia para um doido lá, que estava lá para lá e para cá. E eles falam em língua, falam aquele negócio todo, mas a gente sabe que aquilo ali é. A pergunta é: por que chegaram a esse ponto? Não que não exista profecia certa, não que exista visão, não que não exista revelação. Existe, mas tem que ser para um fim o quê? Proveitoso. Ficar adivinhando para o dia seguinte, na semana seguinte, as pessoas viciam nisso. O que acontece? Deixam de ler a Bíblia, afastam-se da Bíblia, da palavra. Mas é exatamente isso que o diabo quer, que você se afaste da palavra. Por isso que quando fala no livro de Deuteronômio, quando Deus fala para o povo dele,
né, que eles tinham que falar para os filhos de manhã, de tarde, de noite, escrever nos umbrais da porta, o dorso da mão. Para quê? Para que eles nunca se esquecessem dos mandamentos do Senhor. Já estava pronto o mandamento. Então nós não precisamos de novas verdades, meus irmãos. Nós precisamos das velhas verdades, que é a palavra do Senhor, que é o caminho que Ele traça para a minha vida e para a sua vida. Então nós lemos aqui no livro de Jeremias: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Tem que ser de todo o coração. Então nós não precisamos ficar consultando isso, consultando aquilo, para saber o que vai acontecer, o que não vai acontecer. E é um pulo para sair da presença do Senhor, para se afastar do caminho de Deus. Então ele fala: não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procureis para seres contaminados por ele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Por isso que eu falei lá de Jeremias: buscar-me-eis e me acharei. Tem que buscar Deus pessoalmente, orando. Não há nenhuma necessidade de consultar adivinhos, nenhuma. Você tem a igreja que você congrega. Antes de chegar aqui com a palavra, eu já orei a Deus pedindo a inspiração. Você não precisa. Mas o que você precisa, o que nós precisamos, é que no ano 2025, todos nós possamos chegar bem, completar a carreira, como os corredores da São Silvestre, obviamente, vão completar a carreira, alguns, né? E vão chegar na linha de chegada. Possamos chegar no final do ano. Obviamente não vamos ganhar medalha de prata, medalha de ouro, mas vamos poder dizer: valeu a pena, porque eu completei o bom combate, combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Amém? Estamos aqui, queridos irmãos, porque nós completamos a carreira nesse ano 2024. Nós combatemos o bom combate de tudo aquilo que veio para nos afastar da presença do Senhor. Tudo aquilo que aconteceu durante todo o ano de 2024, mesmo tendo nos rodeado tão grande nuvem de testemunho, de pessoas, e muitas delas estão querendo o nosso mal. É o que diz aqui: tão grande nuvem de testemunhas, de liberação de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia. Todo dia nós somos assediados pelo pecado. Todo dia. Todo dia nós somos confrontados para errarmos, para pecarmos contra o Senhor. Que diz aqui que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Possamos correr com perseverança nesse ano 2025, meus irmãos. Possamos permanecer fiel a Deus. Ninguém aqui sabe o dia que irá partir deste mundo físico. Mas um dia vai chegar. Esse dia, um dia chegará. Nós que possamos chegar, meu irmão, firme na presença do Senhor. A Bíblia fala que preciosa é para o Senhor que é a morte dos seus filhos. Eu sempre falei na igreja que a maior vitória do cristão é quando ele morre. Porque quando o cristão morre, o diabo não pode fazer mais nada. Mas enquanto nós estivermos vivos neste mundo, nós vamos ser assediados pelo pecado, como diz aqui, tenazmente, ou seja, constantemente, para que nos afastemos da presença do Senhor. Mas ao permanecermos firmes na presença de Deus, ao morrermos, acabou. O inimigo perdeu. Eu costumo dizer em sepultamento: a terra perdeu e o céu ganhou. Que nós possamos estar enquadrados nisso. Ok, queridos? Queria orar
ao irmão, à irmã, toda essa cabeça. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra ministrada, palavra, Deus amado, que faz com que nós pensemos que no ano de 2025 estejamos firmes, prontos para combater o bom combate, para completarmos a carreira e guardarmos a fé. Que no ano 2025, ó Deus amado, todos nós, quando chegarmos lá no final de dezembro, possamos dizer que valeu a pena e poder dizer: é benéfico, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu te louvo, eu te bendigo, ó Deus, por cada irmão, por cada irmã aqui presente, por aqueles que não estão presentes, que perseveraram, que lutaram bravamente, em alguns momentos choraram, em alguns momentos até mesmo pensaram em desistir, mas aqui estão, porque o Senhor guardou, o Senhor protegeu, o Senhor livrou de todo o mal. Por isso que aqui estamos. Obrigado, Deus, porque se não fosse assim, nenhum de nós estaremos aqui hoje. E eu sou grato ao Senhor pela perseverança de cada irmão, que mesmo em meio à nuvem de testemunhas, de pessoas até que gostariam que eles desistissem, que eles se afastassem do teu caminho, eles permaneceram fiéis. E aqui estão, ó Deus, como testemunhas vivas do Senhor. Que tu possa fazer com que a nossa vida nesse próximo ano seja uma vida vivida de fé em fé e de glória em glória. Eu te peço isso no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos amém?